Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está aqui com a psicóloga Leila Lessa. Leila, a gente tinha também naquela família tradicional o pai trabalhando, a mãe em casa, ou a mãe trabalhando menos nesse sentido. Hoje a mãe trabalha tanto ou mais que o homem. E muitas dessas famílias também se dividiram em núcleos, às vezes nem estão mais casados, né? Nem estão tão separados. Como fazer com que fique harmônico esse momento, porque isso é levado para dentro da escola, você tem dia dos pais, você tem dia das mães, para que tudo ande bem. Principalmente porque você tem um envolvimento, um componente emocional, né? Tem o gostar do outro que foi rompido. Isso. Os conflitos entre os adultos não devem interferir na criação de seus filhos. É muito difícil. Isso aí quem teria que aprender eram os pais, né? Os pais precisam entender que eles deixam de ser casados, mas eles não deixam de ser pais. E a criança não merece perder esse convívio com o pai e a mãe porque os adultos brigaram, porque os adultos se separaram. Então, isso daí cabe um amadurecimento maior entre o pai, a mãe, o esposo, o ex-esposo, a ex-esposa, para que a criança não venha sofrer essas consequências. Acredito que pai e mãe que tem amadurecimento ou que busca esse amadurecimento não vai querer que a criança passe por esse tipo de constrangimento. Não é isso que a gente vê. O que a gente vê são adultos imaturos que discutem, brigam, se separam e quem sai prejudicado é a criança. Às vezes chega o dia dos pais, o pai não vai porque está brigado com a mãe, foi a mãe que levou o menino para a escola. E isso não deve acontecer. Se é dia dos pais e o pai e a mãe está com algum tipo de conflito, às vezes é por conta de pensão, às vezes, enfim, essas questões, combina com o pai para ele levar, a mãe não leva, pronto, porque não é o dia dos pais, a mãe vai no dia das mães. Mas que a criança ela não tenha prejuízos por causa disso, para que ela não venha sentir muito mais do que já sente essa separação. Porque existe um impacto muito grande quando os pais se separam, porque a criança ela já vai começar a conviver com perdas ali que ela não está acostumada. A perda do pai e a mãe dentro de casa, a perda do pai e a mãe passeando, indo para um clube, indo para um passeio qualquer. Aí parou tudo isso para a criança, cessou. Naquele momento, agora é um indo para um passeio, o outro indo para um passeio. Então, entenda que a criança ela já está tendo ali prejuízos, ela já vai estar tendo que conviver com conflitos por conta de perda. Ela está vivendo luto, luto não só é morte. Luto é qualquer perda que traga um sofrimento significante na vida do ser humano. Então, a perda do convívio com o pai e a mãe junto, a perda do pai e a mãe dentro de casa, vai dormir, o pai ali vai ali na cama da criança, a mãe vai na cama da criança, perdeu isso aí. Então, são tantas perdas que aquela criança já está enfrentando. Os pais devem ser menos egoístas e fazer com que esse impacto ele seja o mínimo na vida da criança. Se resolvam entre si para que a criança venha sentir o mínimo desconforto com tudo isso que foi gerado pelos pais. Imaturidade, todo mundo tem direito a deixar de se gostar, mas não tem direito a passar para o filho que ele está sendo abandonado, muitas vezes, que deixaram de gostar dele. Às vezes o filho sente assim, os pais se separaram, deixaram de se gostar e o filho entende que os pais deixaram de gostar dele também. Então é muito interessante a sociedade começar a mudar, já que hoje em dia está havendo muito mais separações do que antigamente, né? Antigamente as pessoas ficavam juntos por muito mais anos, né? Hoje em dia isso é diferente, tem gente que já casa pensando em separar. Já que a sociedade mudou nesse contexto, isso é triste, mas é verdade, e há esse tipo de prejuízo, vamos fazer uma coisa, faz com que a criança ela sinta menos possível esse impacto. Aí você vai estar sendo mais consciente, você vai estar criando uma criança com mais capacidades de superação, porque ela vai evitar traumas. Quantas crianças a gente vê que adquirem traumas de transtornos de ansiedade, toque, fobias, depressões, por conta da sensação de abandono que houve na época da separação, onde os pais só se preocuparam em brigar entre si e não se preocuparam em preservar um ser pequenino que está ali ainda estruturando a sua personalidade. Ou seja, ele não é um ser que entende tudo, que está totalmente estruturado, que está embasado. Não. Simplesmente os dois maiores referenciais da vida deles romperam o seu vínculo e ele ficou sem referencial. E isso daí causa, assim, um impacto muito forte na personalidade da criança, no emocional da criança, e muitas vezes os pais, eles não compreendem isso.
Muitas vezes por ignorância, por não saber o tipo de prejuízo que está causando, mas também muitas vezes por egoísmo mesmo. Acontece. Deve-se evitar, ou melhor, como evitar falar mal do antigo companheiro? Muito. A alienação parental, inclusive, é crime, né? E está previsto em lei. Então, nada de alienação parental. Lembre, as crianças hoje em dia não são bobinhas. Antigamente, criança se nascia de olho fechado. Hoje em dia, a criança já nasce de olho aberto. Pai e mãe, a criança vai contar. Uma hora vai contar. E se ela não contar, o comportamento vai demonstrar. Entendeu? Porque uma criança que está sendo ameaçada, ela não vai ter o mesmo comportamento de uma criança que está bem, que está livre, que está com a cabeça dela boa. Então, uma criança que está sendo coagida, ela vai ter um comportamento mudado, uma hora alguém vai perceber. Se a mãe não perceber exatamente o que é, quando ela perceber que a criança está com um comportamento diferente, ela vai levar no psicólogo e o psicólogo vai descobrir. Então, é bobagem achar que vai poder estar falando mal da mãe ou falando mal do pai e aquela criança, ela nunca vai externar aquele comportamento. E se aquele comportamento for externado, vai acontecer que vai ser pego uma alienação parental, vai ter punição e, às vezes, até perda da guarda da criança. A gente tem que, de certa maneira, quando a gente fala de tantos temas como esses, que a gente vê quanto é... Porque, assim, a paternidade e a maternidade é uma doação. Exatamente. Né? E quando você vê a responsabilidade, a carga que não fica faltando um pouco nas escolas também, além das escolas, além das famílias, a discussão sobre esse planejamento familiar, a discussão sobre essa responsabilidade de saber que, tipo, olha, o casamento, ele tem que ser estruturado, pensado, contratado, que é um contrato, de uma maneira que ele não tenha fim. É previsto o fim obrigatório. Mas, tipo, hoje não é muito fácil. É claro que a sociedade, de uma certa maneira, hoje quebrou troca, né? Não conserta. Mas não é muito fácil se separar, de certa maneira. Não deveria se pensar em se ajustar nesse sentido? Olha, Wendel, eu discordo desse papel, seu papel da escola. Porque, infelizmente, por conta dos pais se eximirem desse papel, porque quem tem que explicar à sua filha que deve se prevenir, que não deve, enfim, sem condições psicológicas, financeiras, emocionais, fazer uma criança é a mãe, é o pai. São eles em casa, isso é um papel familiar. Essa parte de procriação, essa parte de namorar, de noivar, de casar, se entende em casa. Mas, infelizmente, como a gente falou aqui no início, às vezes a família não cumpre o seu papel de educar e a escola precisa ir além do papel pedagógico. Então, a escola, em vez de ensinar o beabá, agora precisa ensinar que tem que usar camisinha, que tem que se prevenir, as doenças sexualmente transmissíveis. Na verdade, isso daí é um papel da família. As mães, antigamente, elas falavam bem menos sobre isso. Hoje em dia, as mães falam mais, os pais, né? Falam mais sobre isso. Até por estar já tão disseminado, acabou mais aquela questão do tabu, né? Hoje em dia também tem muitas terapeutas sexuais, psicólogos que falam nisso, dão entrevistas, tem artigos aí, muito para que as pessoas venham ler. Então, acabou meio que ficou meio dividido entre pedagógico e uma educação realmente sexual. Mas a educação sexual, o ideal é que ela seja dada em casa, pelos pais. Mas para além dessa educação sexual, não falta também, principalmente dos pais, uma educação para a família? Não no sentido que, tipo, família seja necessariamente, porque há quem defenda um fator único de sucesso, de felicidade na vida. Mas, assim, o fato de, tipo, você estabelece uma ideia de um casal que vá favorecer a um crescimento saudável. Exatamente. Isso é também na família. Freud já falava sobre isso, quando ele falou do complexo de Édipo, né? Ele disse que o menino, ele aprende a amar uma mulher com a sua mãe. E ele aprende a ser um homem com seu pai. Então, essa ideia de ter um casamento, no caso, o casal hétero, né? Eu estou falando aqui. Essa ideia de buscar uma esposa, casar, amar, ser amado, tudo isso também é aprendido na família. Tudo isso é aprendido com pai e mãe. Naturalmente, o pai não chega para explicar ao menino, olha, você tem que ser um hominho, vai buscar uma namorada. Não, gente, não precisa isso. Ele é com a mãe. Ele é um bom pai.
ele dá um tratamento bom àquela mãe. A mãe também é uma boa mãe, é uma boa esposa. A filha está olhando. Quem são os maiores referenciais? Já falei aqui, o pai e a mãe. Ninguém mais. Aquele menino, se ele não respeitar uma mulher aprendendo com a mãe, ele não vai aprender mais com ninguém. Ele vai aprender a respeitar uma esposa, uma namorada futura com a própria mãe, com o respeito que ele dá à mãe. A mãe é a primeira grande mulher da vida de um menino. É o primeiro grande amor também. O pai é o primeiro grande amor da vida de uma menina. Ela precisa aprender a ser respeitada com aquele pai. O que aquele pai der para ela, ela não vai aceitar menos lá fora. É preciso entender que a criança, ela cresce com essa ideia de família, com a própria família. Hoje em dia tudo isso está muito confuso. Está muito confuso. A criança, ela, quando os pais se separam, ela perde essa ideia. Esse vínculo ali é perdido. Mas não é preciso que fique perdido. A mãe, se ficou a mãe com os filhos, ela pode ensinar. Não é porque o pai separou que a menina agora vai estar condenada a ter um pai que vai ter um esposo que também vai separar dela. Não, ela pode ter a melhor educação possível e futuramente ela encontrar uma pessoa que a ame como ela merece ser amada. E isso não precisa ser tão precoce como está sendo hoje em dia. A criança, mal ela chega na puberdade, por conta de carências, por conta de falta de educação sexual, por conta de conflitos que ela tem dentro dela, ela já vai conhecer o sexo muito precocemente. Às vezes não se previne, aí já vai fazer uma criança fazendo outra criança, como a gente vê. Isso não acontece só nas populações carentes. Isso acontece, lógico, acontece mais, mas também acontece em todas as populações. A gente vai para o nosso último intervalo e na volta vamos falar mais sobre essa preparação para a vida, para o mundo dessa criança. A gente volta já.